Olá, eu sou a Ana Cláudia Leone. Eu sou a criadora do Dinheiro com Atitude, que foi desenvolvido, foi idealizado por mim com o objetivo de compartilhar a minha experiência que eu tenho no mercado financeiro e nos últimos 10 anos com educação financeira. A melhor forma de eu poder contribuir com conhecimento para vocês é compartilhando a minha experiência, o que funcionou para mim. E aí eu fiquei pensando esses dias e falei assim, bom, quais foram os fatores que foram determinantes para que fizessem que eu estivesse hoje no momento de vida que eu tô. E aí eu resolvi separar para contar aqui para vocês 7 atitudes que me fizeram prosperar. E é isso que eu vim compartilhar com vocês nesse vídeo. Então vamos lá? Primeiro, eu sempre tive um foco. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito focada. Eu sou muito pouco disciplinada, mas eu sou absolutamente focada naquilo que eu quero. E em todas as fases da minha vida, em cada conquista minha, eu tinha um objetivo específico. Eu lembro que desde muito jovem eu queria ter um carro. Minha família não teve condições de me dar, então qual era a opção? Eu correr atrás. Depois eu quis meu apartamento, depois mudar de apartamento, enfim. Então a primeira atitude que sempre me ajudou muito a prosperar foi o meu foco. A segunda atitude foi que eu me emancipei emocionalmente da minha família. O que isso significa? A gente conhece esse termo, né, emancipação, muito relacionado à questão financeira e à questão de independência de atitudes mesmo. Então, você quer fazer uma viagem, eu lembro que eu, muito jovem, eu tinha autorização de viagem da minha mãe, então é muito comum usar esse instrumento, mas poucas pessoas se emancipam emocionalmente das suas famílias. O que eu quero dizer com isso? Não significa que você largar sua família para trás, não, nada disso. O que significa é que eu parei para pensar que eu queria algo diferente do que a minha família tinha, principalmente em relação ao dinheiro, e especificamente o meu pai. Ele era uma pessoa que tinha uma gestão financeira bem específica, né? Como muitos brasileiros, ele aproveitava o momento, curtiu a vida doidado, e por muito eu achava que aquilo não era uma atitude bacana, mas era uma atitude dele e não a minha. Então, a partir do momento que eu decidi traçar a minha própria trajetória, foi quando realmente eu vi as coisas fazerem diferença na minha vida. Então, eu consegui realmente dizer, bom, esta é a vida dele, não é a minha vida. E com isso eu consegui, assim, traçar o caminho que eu quis, profissionalmente, financeiramente. E uma coisa super importante, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais, inclusive eu acho que até a minha relação melhorou depois dessa minha atitude. Então isso não tem nada a ver com o relacionamento, tem a ver com o que você quer para sua vida. Então essa segunda atitude foi para mim fundamental, essa emancipação emocional. Por quê? Porque a minha relação com os meus pais, e principalmente com meu pai, era uma relação de pai e filho, né? Não necessariamente eu precisaria cumprir a trajetória que ele cumpriu. E isso foi super importante para eu conseguir ter em mente que, primeiro, a vida era minha e eu tinha que traçar o meu próprio caminho, e segundo, que esse caminho seria o caminho que eu escolhesse para minha vida. E isso foi super importante. A terceira atitude foi que eu dei um passo de cada vez. Como eu fui muito focada, eu sempre tinha um objetivo específico, e foi dando um passo de cada vez que eu fui conseguindo atingir esses objetivos. Então eu primeiro quis o carro, depois eu quitei o carro, comprei um outro, resolvi, né, acabei de pagar, depois veio o outro e veio o outro, e assim eu fui fazendo um crescimento de patrimônio. O meu imóvel, que eu queria muito, depois que eu... Então, assim, tudo foi um passo de cada vez. Então, eu vejo aí, nesse tempo que eu trabalho com esse assunto, e também muitas pessoas que interagem comigo no Dinheiro com Atitude, eu vejo a ansiedade que as pessoas têm de sair de uma situação financeira do dia para a noite. Isso é uma frustração absurda, porque, primeiro, quem se enfiou em dívida não se enfiou de um dia para a noite. E, em geral, as pessoas querem sair dessa condição de dívida do dia para a noite. Não funciona, porque você cria uma expectativa super alta e você precisa realmente de um tempo para, primeiro, ou construir patrimônio ou sair de uma situação de endividamento. Então, é fundamental que se dê um passo de cada vez. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo. É um passo de cada vez. Eu acho que a gente tem, assim, que querer conquistar o mundo, a gente tem que pensar grande mesmo, mas a gente precisa pensar grande e fazer pequeno.
A minha quarta atitude foi usar o crédito para fazer a minha construção de patrimônio. O crédito é um instrumento super importante na vida da gente. Ele abrevia um objetivo. Então, se você tem um objetivo de fazer uma viagem, talvez você precise de um esforço de um ano para juntar o dinheiro para você fazer a viagem, ao passo que o financiamento te dá essa opção para você fazer no dia seguinte. O problema é que a gente paga por essa taxa de urgência, porque quando a gente quer abreviar alguma coisa, a gente está pagando por isso. E, em geral, a gente paga isso em forma de taxa de juros quando a gente adquire um financiamento. O financiamento, o uso do crédito, ele é super importante se ele for usado para realmente alguma coisa que você precise, que seja prioritário na sua vida e mais, que você tenha condições de pagar. A quinta atitude minha foi priorizar as minhas dívidas. Uma coisa super relevante na nossa vida é a gente poder ter crédito. Vocês sabem que para adquirir um crédito a gente passa por um crivo, por uma avaliação, tem a questão de você preservar o seu nome, esse é o maior patrimônio que você tem, então você precisa ter uma condição financeira equilibrada para que você não suje o nome, como é o termo mais utilizado por aí, mas é preciso que realmente você preste atenção. Uma vez adquirida a dívida, ela tem que ser priorizada. Então, se você abre várias linhas de crédito, ou seja, se você tem várias dívidas, certamente uma hora você vai ter problema para quitá-las. Sempre tomei muito cuidado para que essas dívidas não comprometessem fortemente a minha renda, porque qualquer oscilação de renda poderia me causar um problema. Então, o crédito, de novo, é um instrumento super legal, mas a minha atitude de ter sempre priorizado as minhas dívidas, ou seja, pagar as minhas contas em dia, foi fundamental para que a minha vida financeira fosse se equilibrando ao longo do tempo. Minha sexta atitude foi casar. Pois é, mas vocês devem estar pensando, tá aí, né? Dizem que a gente tem algumas chances na vida de prosperar. Quando a gente nasce, quando a gente casa. Pois é, ou ganha algum prêmio, não é assim que falam? Não. O meu caso foi realmente casar. E não foi porque foi golpe do baú, nada disso. Simplesmente porque quando você casa, você une duas rendas. E isto é ótimo. Só que poucos casais usam bem essa oportunidade. Porque no começo da vida da gente, principalmente na vida de casado, a gente tem uma construção de patrimônio e as despesas elas também aumentam. Então você acumula duas rendas em geral e ao mesmo tempo as despesas aumentam. Então esse é um cuidado muito grande que se tem que ter. O casamento, algumas pesquisas mostram isso, que faz com que realmente o casal prospere, porque você tem duas rendas e uma casa. Só que você tem que usar isso nessa proporção, ou seja, não adquirir duas rendas, não ter duas rendas e ter um padrão de vida que ultrapasse essas duas rendas. Então, o casamento é uma oportunidade super legal do casal começar a fazer a construção de patrimônio, porque é onde a renda é maior do casal e se ela for bem dimensionada e bem organizada, a chance de começar uma vida de prosperidade no início do casamento é super importante. Então, é uma oportunidade de ouro para que os casais não desperdicem. Então, se você casou, se você está pensando em casar, acredite, os primeiros anos de casamento são anos assim riquíssimos e é uma grande oportunidade do casal começar a fazer aí um patrimônio, um pé de meia bem legal para os dois. E a sétima atitude que eu separei para vocês, para contar aqui para vocês da minha experiência, é que eu comecei a ganhar mais e não desperdicei essa oportunidade. Tá aí um outro erro que todo mundo comete, ou muita gente comete, para não ser tão generalista assim. Quando a gente tem um aumento de renda, o que a gente faz? A gente vai lá e já compromete toda essa renda. A gente troca de carro, a gente compra uma casa maior, a gente faz uma reforma, a gente faz aquela viagem, a gente começa a comprar mais. E aí tá aí, quando a gente tem um aumento de renda, tá aí a grande oportunidade de a gente começar a poupar mais. Você não precisa aumentar o seu padrão, porque esse também é um equívoco muito grande. As pessoas acham que ganha mais, quando elas começam a ganhar mais, significa que elas estão enriquecendo. Não necessariamente. Se você aumenta o seu padrão de gastos, você não está enriquecendo, você só está gastando mais. E é aí que mora a frustração, porque qualquer oscilação para baixo nessa nova renda, e se ela já estiver comprometida, já era.
Lá vem estresse na família, vai ser aquele corre-corre para cortar aqueles luxos que a família já se acostumou. Então a melhor coisa é não perder a oportunidade. E eu não perdi essa de jeito nenhum. Então, gente, tá aí. São as sete atitudes que me fizeram prosperar. Eu tenho uma grande jornada pela frente, mas eu achei super legal compartilhar isso com vocês. São coisas pequenas, mas elas são transformações de fato profundas. Parecem bobagem, mas essas atitudes não são simples, não. O bom é que eu comecei cedo. A minha primeira atitude lá, de sempre ser focada, quando eu tô aqui falando para vocês do aspecto financeiro, eu tô falando de, sei lá, eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. E essa consciência veio cedo. Não importa se ela não veio cedo para você, o importa é que você adquira ela em algum momento e espero que esse vídeo te ajude. Então, ó, super beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.